Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, nos assistem. Estamos começando aqui o nosso primeiro episódio do Tijolo por Tijolo podcast, onde a cada episódio nós estaremos entregando para a juventude um tijolinho na construção da sua vida e da sua jornada espiritual ao lado do Cristo, ao lado da nossa Virgem Mãe Santíssima. Eu sou o Iago, estou auxiliando no setor da juventude da Paróquia Divino Espírito Santo. Muito boa tarde, bom dia. Eu me chamo Igor e também estou aqui junto com o Iago, nesse projeto, com esse podcast. É um projeto muito abençoado que estamos iniciando. Também faço parte desse projeto da paróquia, o setor da juventude, auxiliando aí mais uma galera que está por trás. E hoje estamos aqui com ele. Passou muitas coisas na sua juventude, até ter o seu encontro pessoal com Cristo e mudar a direção da sua vida. Fez o 17º Decolores, 30º Cursilho Jovem, 16º Acampamento Juvenil dos Campistas de Jesus. Hoje é catequista, ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, colorado, esposo da Fernanda, papai da Maria Isabel e, segundo a bio da sua Instagram, católico, gaúcho e pai. Seja bem-vindo, Matheus Segato. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Fico feliz porque eu sei que é a vontade do Senhor que se cumpre em nossas vidas, principalmente por ser vocês, dois jovens, pelo convite, e que a gente é uma oportunidade de a gente poder aprender juntos, e passar, na verdade, anunciar as maravilhas que o Senhor realiza na minha e na vida de vocês. Sim, com certeza. Então, muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece a você ter aceito o convite. Esse é o primeiro episódio desse projeto e veio muito forte na nossa cabeça o seu nome, por ser um cara jovem, a princípio, e ter também essa vivência da juventude, ter passado por vários grupos, enfim, a gente vai se trinchando aí na conversa e entendendo como foi toda essa sua caminhada. Exatamente, Agradecer o seu sim também, e que nem o Neguinho falou, o Neguinho é o apelido dele, viu? Desde do início, desde que a gente falou, a ideia do primeiro episódio sempre foi pensando em você, acho que muitas coisas vêm acontecendo, assim, no mover, assim, de Jesus mesmo, na juventude da nossa paróquia, de trazer muitas coisas, e você tem tido muita influência nisso, na nossa caminhada, na nossa catequese. Para começar, vamos entender um pouquinho aí sobre sua história, o começo dela. Sempre foi de família católica, sempre foi criado dentro da Igreja Católica. Como eram os costumes na sua infância, na sua adolescência? Então, na verdade, eu e minha família somos natural lá do Rio Grande do Sul, e tudo começou assim em relação ao catolicismo dentro da família pela minha avó. Eu fui entender o que era certo e errado com a dona Laurita Segato. Então, desde pequena ela falava: Matheus, você completou 7 anos, já não é mais inocente. Você já tem noção do que é certo e errado. Então foi bem cedo. Não que eu fui uma criança, um adolescente, enfim, um jovem da igreja. Mas esse ensinamento começou bem cedo, através da minha avó. Porém, a gente se diz católico. Mas assim, a gente também vive numa geração que a gente acredita em Deus e acredita em várias outras coisas. Então, assim, essa parte da busca, desse entendimento em Deus, de uma vida em Deus, quem me passou, e resumindo, quem me apresentou Jesus foi minha mãe, Claudete Segato, Claudete. Minha mãe, tia Claudete, que foi muita oração. Então, assim, o catolicismo ensina a minha vida, buscar o Senhor, Fui apresentado pela minha avó, mas quem levou com as mãos foi minha mãe mesmo, a Claudete. Tia Claudete, quem conhece sabe, mulher de oração poderosa mesmo. Já tive muitos contatos com ela na renovação, não participo muito, mas de vez em quando eu apareço lá na segunda-feira à noite, e realmente é uma mulher diferenciada. E durante ela sempre foi católica, sua mãe? Minha mãe sempre foi de berço católico. Sempre participou das missas, frequentou a comunidade, grupo? Na verdade, como eu falei, vem da criação, que eles, pequeno, lá na lavoura, no Rio Grande do Sul, tinham o costume de rezar o terço, a palavra, a Bíblia. Só que isso se perdeu depois na juventude dela. Sim. E depois que veio para Rio Brilhante, foi através da renovação carismática, porque minha mãe também foi uma mulher que
assim, ela sofreu bastante, né? E é pelo amor, é pela dor que a gente procura o Senhor. Então, assim, foi aqui em Rio Brilhante. Eu lembro que a gente era criança e no início a gente ia a pé, não tinha carro, ia a pé na igreja, na missa, todos os domingos. Isso eu creio que eu tinha uns 9, 10 anos, até antes, né? Depois, claro, como costume, foi evangelizando, tem que fazer primeira comunhão, tem que fazer o crisma, mas esse aprofundamento na fé se inicia quando ela começa a participar da Renovação Carismática, que é o grupo que ela participa há 20 anos aqui na igreja, aqui na Matriz. Ela ainda é coordenadora lá? Sim, coordenadora. Eu fui, tem acho que mais ou menos um mês e meio que eu fui no encontro lá e ela estava lá. Ela fez uma oração bem forte para mim, foi bem significativo assim, o momento que a gente estava diante o sacrário lá e ela veio, eu estava lá fazendo a minha oração e ela veio e fez uma oração por mim. Foi uma revelação quase para mim, assim, era um momento que eu estava em preparação para um retiro espiritual e me ajudou muito naquela preparação, naquele momento. Tia Claudete é sensacional. Eu sou confirmo o que você está falando, né? Então eu também tenho a minha vida, digamos assim, quem me apresentou Jesus foi minha mãe, né? E hoje eu creio assim, se hoje eu estou vivo, pai, casado, a contribuição foi Deus agindo na vida dela. Graças a Deus. Graças a Deus. E você tocou no ponto da catequese aí, como é que foi, aproveitando já entrando nessa parte da juventude aí, como é que foi ir para a catequese? Foi porque quis, gostava de ir para a catequese, fugia das aulas? Eu creio que o que aconteceu comigo acontece com a maioria, né, dos jovens, criança. No início é forçado. Inclusive, assim, é um momento de agradecer a tia Silvia Alessio, porque eu só fui terminar a minha crisma, porque ela já teve momentos que ela foi me buscar em casa, de carro, né? Eu mentia pra minha mãe, enfim. Ela tinha uma turma que não era fácil, eu não posso revelar os nomes, né? Mas assim... né? Outro milagre, mas não conta o santo, né? Piorzinho era eu. Então, assim, agradeço, né? Porque eu concluí o crisma, foi através, lógico, da minha mãe, oração, mas assim, a insistência da tia Silvia. Eu chamo de tia, né? Pelo carinho que a gente tem por ela. Ela também foi minha catequista um tempo. Foi? Então, assim, na verdade, foi obrigado no início, né? O pai fez, a mãe fez, o filho tem que fazer, né? Aquela tradição, né? Não pelo valor espiritual. Não pelo valor espiritual. Vem os avós, né? Pelos ensinamentos. Mas graças a Deus, às vezes eu nem estava sabendo o que eu estava fazendo, mas o Senhor já estava agindo desde aquela época. Já estava conduzindo. E aí fez a primeira Eucaristia, fez o crisma e continuou caminhando em alguma coisa? Foi para algum caminho dentro da igreja? Ou a gente tem costume de falar que o crisma é o sacramento do tchau, né? Você crisma, vai e não volta. Não volta. Então, assim, eu fiz todos os sacramentos, né? Graças, né? Como eu falei, da minha avó, pai, mãe. Mas, assim, o primeiro contato que eu fui ter com o retiro da igreja foi na Alvorada. Foi antes de fazer o Decolores, né? Fui eu e um pessoal de Rio Brilhante. Mas, assim, o retiro inicial na minha vida que mudou, que abriu as portas, o entendimento, e eu realmente descobri que tinha algo, né, maravilhoso na minha vida, em Deus falando, foi no Decolores. Eu tinha 16 anos, a Thaís, Daniela chegou lá na casa da minha mãe, oferecendo uma ficha para participar de um retiro da igreja. E eu prontamente fui. Mas assim, fui, né, como uma aventura, né? Conhecer pessoas novas também, né? Sair da realidade que a gente está aqui. Mas eu tenho certeza que, sem dúvidas, foi o melhor sim que eu dei na minha vida, né? Foi participar. Claro que depois do Decolores, muita coisa aconteceu, né? De errado eu falo, sabe? Mas aquela semente que comenta no retiro foi plantada. Então, assim, eu dou graças a Deus que eu tive essa oportunidade com 16 anos de fazer o Decolores, as mensagens, como vocês também testemunharam, abriu, deu um novo horizonte e descobri de fato quem eu era, né? Então, o início de tudo foi no Decolores. Foi o começo ali dessa virada de chave, né? Porque a gente vai, né, que a gente comentou, né, no costume ali, catequese e tal, tem que ir, vai na missa meio empurrado, né? Mas e não por enxergar o valor no Jesus Eucarístico e no sacrifício da missa, né? E aí, quando a gente tem essa virada de chave que a gente começa a entender o novo mundo e o
o valor que isso tem pra gente, né? E pra mim também, pro Igor, com certeza, o Decolores foi um divisor de águas, foi onde mudou, né? Virou a chave, né? Onde tudo começa, parece, né? Dentro da nossa caminhada. Mas às vezes a gente tem a concepção, né, de que fazer um retiro e ter essa virada, e começar a entender, né? Que é o que eu entendo como conversão, né? Quando você decide por Jesus, né? Então, até um determinado momento você está ali caminhando aleatoriamente dentro da igreja e aí você enxerga o valor de Cristo na sua vida. E aí começa o seu processo de santificação diária. A cada dia começa uma luta diferente, né? E não é a partir do momento que a gente tem essa virada de chave que a gente nunca mais vai cair, que a gente nunca mais vai errar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi, assim, depois de fazer o Decolores, antes de fazer o Decolores, como era a sua vida, como ele mudou a sua vida e como que você começou a caminhar depois do Decolores, como que foi isso? Olha, analisando assim, cada momento da minha vida, eu creio que o Decolores ele veio assim, eu não tinha uma vida errada antes do Decolores. Era novo, tinha 16 anos, né? Então ele veio para salvar literalmente a minha vida, os caminhos que eu ia, né, no futuro andar, percorrer. Porque eu tinha 16 anos, então a primeira ideia de retiro que eu fui, e teve uma mensagem que eu não sei se no momento que vocês fizeram Decolores ela ainda era presente, que era sobre drogas e sexualidade. Já tinha, já? Não tem mais. Não tem mais, né? Então, na época era drogas e sexualidade. Então, assim, foi ali o primeiro contato que eu vi, vamos dar um exemplo, que masturbação era errado, né? Que a questão da droga, aquela palestra que você tem na escola falando, que começa com um cigarro, o arguilho, e a gente achava que era apenas história. Então, assim, de fato, foi nessa mensagem que muita coisa que eu não entendia como pecado, entendeu? Porque é da natureza, digamos assim, do homem e da mulher, determinados atos que a gente tem. Então eu achava que, vamos dar um exemplo, a gente pode acho que falar sobre isso, masturbação. Eu e outros amigos meus também achavam que era algo normal, uma consequência do corpo, uma vontade que tinha. Então foi no Decolores, na mensagem de drogas e sexualidade, e foi ali também que hoje, assim, eu sou casado, e foi lá no Decolores, que tinha 16 anos na época, que eu fui entender que tinha um momento reservado pro casamento em relação ao sexo. Então, assim, questão de masturbação, a questão do próprio sexo, eu fui pro retiro e não tinha entendimento. Eu achava que aquilo era normal, fazia parte da juventude. E lá mostrou, falou, não que tudo é proibido, mas por algo maior, sabe? Entende? Então, assim, por Deus vale a pena esperar, por Deus vale a pena tomar esse rumo. Então, foi uma mensagem que marcou muito na minha vida. É um assunto, são dois assuntos na verdade, né? Droga e sexualidade são assuntos que são muito tabu na adolescência, assim, e pouco falado explicitamente, né? E acaba que cada jovem tem a sua concepção e vive a sua juventude do jeito que acha que tem que ser esses assuntos, né? E acaba às vezes faltando, talvez até ter mais direcionamento disso dentro da própria igreja, né? Ter mais momentos para isso ser falado e ser trabalhado, né? Sim, eu concordo. Algo também assim que, até nas reuniões, né, grupo de jovens, é algo que tem que ser trabalhado. Sim. Porque uma conduta errada, às vezes pode acabar influenciando o restante da sua vida. Então, graças a Deus que o Senhor me livrou, né, quando eu andava nesses caminhos de escuridão, né, de não ter uma relação que gerasse filhos, né, digamos assim, lá na minha adolescência, que gerasse filhos fora do casamento, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, graças a Deus, o Senhor me fisgou lá atrás, depois eu errei, é isso que eu falo. Depois eu fiz tudo aquilo que na mensagem falava para não fazer, né? Mas como eu falei no início da nossa conversa, aquela semente foi plantada, né? E hoje eu colho frutos, né, daquela mensagem do Decolores. É que, assim, a conversão ela é meio que instantânea, né? Ali você tem, principalmente em retiros, assim, que eles falam, eu vejo bastante os podcasts, falam que é o querigma, né? Que é aquele primeiro contato. A gente vê ali, pô, é errado. E a gente até sai refletindo muito sobre aquilo. Comigo aconteceu também no Decolores. A gente sai muito refletindo sobre tudo o que aconteceu, tudo que você ouviu e olhando para como você estava levando a sua vida. Só que você não vai alimentando, não vai buscando conhecer mais.
Eu conto assim a partir de como foi a minha experiência. Então eu saí daquele retiro com um fogo ardendo assim, com vontade de mudar o mundo, de querer mudar, mas eu não alimentei essa vontade. Então aquela chama ela foi virando uma brasa. Aos poucos ela vai se apagando. Exatamente. Então eu sinto que hoje é o que muito acontece com os jovens. Que até comigo hoje, assim, hoje eu estou bem mais disposto a isso, mas ainda sinto que falta um pouco de buscar, principalmente no catecismo, ir atrás do que a igreja fala sobre isso e também, logicamente, a gente tem que estar disposto a viver aquilo. Viver porque é o que a igreja pede, é o que Jesus ensinou e é justamente para estar junto dele, né? Com certeza, sim. E, digamos, a gente tem que sempre mergulhar em águas mais profundas, né? Então, não ficar no raso do evangelho. Exato. Então, assim, por isso que eu sempre sou grato e agradeço, porque é através de um retiro, é através de uma conversa que a gente tem falando do Senhor, que isso vai sendo testificado na nossa vida diariamente. Não era uma ideia clara que eu tinha. Eu fui pro retiro, não tinha noção. Então, lá, porque assim, a fé ela vem pelo ouvir. Né? Então, por isso que é interessante. Eu preciso ouvir pessoas falando de Deus, eu preciso ser evangelizado através disso. A fé, ela vai nascendo dentro de mim, né? Então, assim, era algo que, digamos, na época eu não tinha noção que era errado, jovem, e muitos hoje pensam que é algo, digamos assim, a pessoa tá ficando bitolada, Exato. entendeu? Mas assim, os frutos, hoje, graças a Deus, né? Eu vou adiantar um pouquinho, igual a Fernanda tá grávida, minha esposa, então assim, são frutos de decisões que foram tomadas no andar dessa caminhada, né? E vale a pena. Com certeza. Eu vejo também que um dos empecilhos também, eu acho que da juventude, de se aprofundar no evangelho e de querer viver realmente isso, é justamente isso que você falou, os comentários externos. Desse tipo de, aquela pessoa tá virando bitolada, ela é uma Radical pessoa demais. radical. Ixi, quantas vezes eu mesmo já ouvi, ainda ouço. Então, assim, o Iago tem certeza que já ouviu, você tem certeza que já ouviu. E, ao meu entendimento, são realmente provações, né? É aquilo que aquela vozinha querendo te tirar do caminho. E, querendo ou não, atrapalha. E se a pessoa ela realmente não está disposta e quer aquela mudança, ela se deixa ser atingida. Algumas vezes eu já fui atingido, mas hoje eu tento me blindar mais assim e falar, não, se eu tô ouvindo isso é porque eu tô no caminho certo. Sim, então eu vou seguir nesse rumo aqui. E às vezes é dentro da nossa própria casa, né? Então, assim, quem conhece a gente sabe a nossa história, como que meus pais não frequentavam, não participavam da igreja, hoje eles estão, né? Enfim, tem toda a história. Mas enquanto eu estava participando e eles não, eles me questionavam que eu estava demais dentro da igreja. Né? Sendo que eu também tive minha história, passei por muitas coisas, fiz coisas erradas. E eles reclamavam nessa época também, que eu fazia muita coisa errada. Aí quando eu fiquei muito na igreja, eles reclamavam que eu estava muito na igreja. Quase aí você padre. fica, uai, mas Quase virar padre, beato. E aí você fica naquela, uai, mas qual que é o certo então? Será que é para voltar para aquela bebedeira, alguma coisa assim? Né? E graças a Deus ele dá força e dá discernimento pra gente entender e passar por tudo isso. Exato, verdade. E até aproveitando, né, o gancho, entrando nesse assunto, né, depois, né, você fez o Decolores, teve seu início de processo de conversão, a gente, né, fala, eu tive esse momento, sabe, assim, parece que um momento que você sente Cristo diferente, sabe, aquele que o coração queima, parece que você até entendia e estava começando a viver coisas diferentes, mas tem um ponto assim que parece que você sente o abraço de Jesus. Você teve isso na sua caminhada, assim, um dia específico, um momento específico que foi muito mais sublime que os outros? Sim, e foi num lugar que eu não imaginava, porque, como eu falei, eu fiz o retiro e vocês são novos, assim, eu tenho 30 anos e novo também, né? Mas tem um pessoal de Rio Brilhante que conhece, sabe, né, de algumas situações que eu me envolvi. Então foi depois do retiro, eu fiz o retiro, né, da igreja, essa é a questão. Porque antes eu caísse, era só o meu nome, né? Então a partir do momento que você cai, sofre queda, ou tem uma conduta de vida errada, né? É o seu nome e o nome da igreja em si. Porque eles vão falar assim, o Mateus que vai na igreja, o Mateus catequista, o Mateus ministro. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Então, quando eu fiz o Decolores,
fiz o retiro, queria mudar o mundo, passou esse tempo. Aí os piores momentos da minha vida foi pós o retiro, né? Foi na juventude, hoje eu tenho 30 anos, mas os 17, 18, 19, 20 não foram fáceis, sabe? Minha mãe e meu pai passou por situações que eu agradeço a Deus porque passou, né? Então assim, foi depois do retiro. E dois pilares, o excesso da bebida alcoólica, né? E a questão de uma vida na carne, né? Festa, confusão, briga, em questão de relacionamentos também conturbados, entendeu? Por culpa minha também, é bom deixar claro. E isso tudo pós-retiro, né? E o divisor foi, eu tinha 21 anos e eu estava, né, num motel. Enfim, é algo muito particular, nunca falei assim, já não para muitas pessoas, né? Mas foi no momento ali no motel, eu olhei no espelho, enfim, e o Senhor conversou comigo aquele dia, sabe? Falou: Mateus, não é isso que eu tenho para sua vida. Foi muito forte. E eu lembro que eu estava fazendo faculdade na Unigran e no outro dia isso foi num domingo. E no outro dia era segunda-feira, eu tinha que ir para a faculdade, sabe? Eu não fui. Porque o pecado, ele faz isso com você, sabe? Sim. Mas eu falo assim, não era o detalhe de eu estar no motel. Já era uma vida toda errada. O excesso da bebida alcoólica. Um acúmulo já, né? Algumas experiências com droga também, entendeu? Então, assim, aquele dia, né, eu tava lá me relacionando, enfim. E foi quando o Senhor falou comigo que foi uma passagem. Veio, assim, sabe? João, eu tive a oportunidade de falar na catequese de adultos, né? O Igor participou. Foi João, se eu não me engano, 14, 15 e 21, né? E o Senhor falou comigo, falou: se você me ama, Mateus, você vai guardar os meus mandamentos. Então aquilo que eu uso sempre, porque assim, o Senhor sempre foi misericordioso na minha vida, só que eu sempre banalizei a misericórdia dele. Então, ou seja, foi um tapa na cara, sabe? O evangelho, a gente precisa disso, sabe? Às vezes o inimigo, ele tá agindo, só que a gente tem que colaborar também para a obra do Senhor acontecer na nossa vida. Então assim, eu tava lá naquele ambiente, né? Não era numa igreja, não era num retiro, mas é consequência também dos retiros que eu participei, é consequência das orações principalmente da minha mãe, e foi o divisor de água. Mateus, se você me ama, você guarda tudo aquilo que eu te ensino, tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que você aprende em retiro, você tem que colocar em prática. Então foi, sabe, eu não vi nada, não escutei nenhuma voz, mas dentro do coração, e essa passagem foi revelada. Então assim, desde então, mudou completamente a minha vida, sabe? Eu falo na questão do temor. Eu já conhecia a palavra do Senhor, né? Eu já conhecia a palavra do Senhor, eu já sabia o que era certo e errado, mas não tinha esse temor. Então, nesse dia, nesse ambiente, foi desenvolvido esse temor, sabe? Esse respeito através dessa palavra. Entendi. E é interessante dizer isso porque às vezes a gente comete o pecado, né? E fica com vergonha. E um padre falou isso comigo uma vez numa confissão. O pecado traz isso pra gente, traz essa vergonha, essa vontade parece que de se esconder de Deus, de não querer mais falar, só que ele tá do seu lado o tempo todo, né? Independente do que você tá fazendo, se você tá num lugar bom ou num lugar ruim, ele tá ali com você e tá vendo, né? E ele fala com a gente a todo momento, né? A todo momento. Não às vezes a gente acha que eu preciso mudar de vida, tem que ir pra igreja, tem que ir pro templo, né? Tem que ir pra frente do Santíssimo, ou tem que fazer um retiro. Não. Deus vai falar com você no cotidiano, em algum momento do seu dia, das suas atividades, ele vai te revelar e vai te trazer de volta. Sim. Eu até assim, aconteceu várias vezes comigo essa situação de falar sobre a vergonha após o pecado. Às vezes eu estar ali disposto realmente a essa mudança, de estar tentando o máximo e cair às vezes no pecado da carne, por exemplo. E, cara, era instantâneo, era como se a minha relação com Deus fosse cortada naquele momento. É como se eu me blindasse assim e fosse pro escuro. Eu não conseguia falar com Jesus, eu não conseguia ter intimidade nenhuma. E assim, na minha cabeça eu falava, não, eu só vou conseguir mudar de novo a partir do momento que eu me confessar. Então eu ficava esperando até eu ir para a confissão para mim ter uma mudança. Então, e nesse caminho eu cometi outros pecados, até piores.
Então, e é um pensamento errado. A gente não tem que esperar isso, tem que, beleza, eu caí, mas no mesmo momento se reerguer. Sim. Não deixar perder essa intimidade com Jesus, que é o que realmente vai cada vez mais afundar você no poço. É uma palavra que eu tenho, assim, se eu não me engano, eu aprendi com o Diácono Alberto, que a gente estava conversando nos bastidores, né? Que Deus abençoa o esforço da busca. O que eu quero falar? Deus me apresentou um relacionamento certo, a maneira de se viver em relação a isso, quando eu tinha 16 anos. Então, olha o tanto de queda que aconteceu na minha vida. Só que através de oração, através de você buscar, o ser humano cai, o levantar é de Deus. Então foi com muito esforço e Deus, ele vai abençoando. Então se tem um jovem hoje que ele está preso num vício, ele caminha por 1, 2, 3, 4 meses, ele cai. A consequência do pecado é exatamente essa, é afastar você de Deus. Mas você tem que se reconhecer pecador e levantar. E nessa queda e entre o levantar, o Senhor vai te puxando, vai te conduzindo. Não pode parar no primeiro tropeço, sabe? Exato. Porque se eu fosse parar, bom, nem vivo eu estaria, né? Exatamente. Acho que todos nós, né? Então, houve esse encontro pessoal, essa virada de chave, né? Que nem eu comentei antes, né? Às vezes fazer o retiro é o começo, Sim. mas não é ali que você vai... aí começa a sua santificação diária, começa a luta que a gente estava comentando agora. Né? Até que geralmente existe esse momento, né? na santificação, que você tem esse encontro muito forte. Né? Às vezes acontece junto, né? Essa conversão com esse Sim. encontro muito forte é ao mesmo tempo. Mas às vezes não, como para mim também foi em momentos distintos. Né? Mas a partir desse encontro, a gente parece que muda, né? Mudou. A gente quer viver tudo diferente, quer fazer tudo diferente. Como é que foi a partir daí, assim? O que você entendeu que você precisava fazer e o que você fez de diferente? Não, eu entendi, assim, o Senhor, né, falou comigo que não era só a questão da misericórdia do Senhor, tinha que ter uma resposta do Mateus. Então, eu sabia o que era certo e errado. Uhum. Todos nós tem um senso comum, né? Desde o nosso nascimento, quando a criança sempre fala assim, quando ela quebra um copo, a primeira atitude dela é esconder. Por quê? Porque já na mente dela sabe que aquilo é errado. Ela não chega e apresenta pro papai e a mamãe. Então, a primeira opção dela é esconder, porque já acusa que é errado, entende? Então, assim, pra mim, que foi determinante na minha vida, foi através desse dia, nesse ambiente que não é dos melhores, mas, como eu falei, essa questão do temor. Falou, Mateus, o Senhor te sustenta na misericórdia, mas precisa ter uma resposta sua. E assim, que vem de encontro com isso, e que eu aprendi muito, foi através do Frei Gilson também, numa pregação dele, que ele fala assim, o meu agir revela quem sirvo. Entendeu? Então eu tô aqui hoje falando de Deus com vocês, amanhã eu tô alcoolizado lá no posto. Entendeu? Eu tô aqui falando do Senhor com vocês, eu saio daqui, sou casado, mando mensagem para outra mulher. Entendeu? Eu vou jogar uma bola, aqui eu falo de Deus, lá na bola eu falo palavrão. O meu agir vai revelar quem eu sirvo. Entendeu? Então essa pregação vem de encontro com essa mensagem revelada lá nesse ambiente que eu já falei. Mateus, você precisa mudar, né? E através da sua vida, no dia a dia, entendeu? Então assim, foi o divisor de água, porque eu já senti o amor de Deus, eu já sabia o que era certo e errado, mas o Senhor veio como um tapa mesmo, sabe? Mateus, você precisa se posicionar. Prática, né? O seu comportamento, né? Então assim, falar é fácil, agora o comportamento. E o meu comportamento não tinha, né? Era totalmente anticristão. Sim. E assim, realmente é muito difícil a gente mudar esse comportamento. Eu vivo isso na pele, cara, eu acho que hoje a minha maior dificuldade é na faculdade. Assim, porque ainda mais uma faculdade pública. Então assim, é um ambiente um pouco conturbado, vamos dizer assim. São muitas ideologias, muita pouca religiosidade, é um lugar pouco espiritual, vamos dizer assim. Então assim, você tem que, cara, lutar muito para você fugir desses bate-papos, conversas assim que não vão te edificar, fugir dessas ideologias que podem mexer com a sua cabeça. Então é muito complicado. De fato, ir contra a corrente, né? Exato. Então, somos chamados para isso, né? Eu até vi um exemplo essa semana no Instagram
bem bacana, tipo, essa questão de, você já escutou, você já sabe, você não vai pôr em prática aquilo que você aprendeu. É uma menina com uma caixinha de fósforos, não sei se vocês já viram esse vídeo. Não. Ela tá com a caixinha de fósforo, ela fala assim, mãe, o fósforo tá funcionando? Aí a mãe fala, não. Ela fala, e o que eu preciso fazer? Preciso abrir a caixa. Aí ela abre a caixa, tira um palito e fala, mãe, tá funcionando? Aí ela, não, o que você precisa fazer? Preciso riscar. Aí ela vai e risca, aí o fósforo funciona, né? O que ela quis dizer, né? Não adianta a gente ter a Bíblia e deixar ela fechada. E também não adianta a gente ter a Bíblia e abrir ela e ler. A gente precisa ter uma ação, né? A gente precisa ter, ela mostrou, né? Falou, eu estou fazendo uma ação aqui de riscar o fósforo. Então, se a gente não coloca em prática aquilo que a gente aprende com a palavra, né, a gente é só alguém que sabe muito, né? E um ateu também sabe muito da Sabe Bíblia. muito. Sabe mais do que a gente, inclusive, né? Algumas vezes, muitas vezes, né? Então, e como isso impactou dentro da sua família, né? Porque assim, com certeza, quando você vivia essas outras coisas do mundo, né, sua mãe tinha uma preocupação, né? Muitas coisas. O que mudou dentro da rotina da sua casa, assim, e dentro do seu círculo de amigos, quando você decidiu, não, agora realmente eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente? Em relação à família, a tranquilidade, né? Porque o meu pai e minha mãe, por várias vezes, teve um episódio que eu acidentei de moto de madrugada, estava alcoolizado, brigas, então as pessoas ligavam para ele, né? Meu pai, minha mãe, meu pai é policial militar, então assim, a notícia chegava mais rápido, né? Então assim, então a partir do momento dessa conversão eu falo assim, é mudança de direção, né? Então é todos os dias. Eu tenho consciência que hoje eu tô aqui, se eu me afastar do Senhor, se eu parar de orar, amanhã eu tô fazendo tudo aquilo que eu fazia. Porque é o Senhor que nos sustenta, né? É a graça. Então assim, é a graça do Senhor. Então, na minha família, a tranquilidade do meu pai e da minha mãe, que depois desse processo, graças a Deus, conseguiram dormir mais tranquilo, né? Porque não, repito, não foi fácil. Vários episódios, e principalmente a minha mãe, ela ficava com muito receio em relação à briga, né? Porque tamanho eu não tenho, mas descobri, era brava. Então assim, eu ia jogar bola, brigava. Eu ia numa festa, brigava. E na época do Decolores mesmo, vamos supor, o Stefano, se eu não me engano, na época, que Deus o tenha, ele era coordenador. E eu consegui ir no aniversário dele, e o segurança da festa tirou eu da festa, entendeu? Então assim, e eu era um jovem decolorido, entendeu? Então assim, olha o que eu tava fazendo com o movimento. Só que graças a Deus o Senhor, mais pra frente, reservou oportunidades assim que foi imerecido, eu não merecia, né? Então assim, eu fui mensageiro do Decolores, eu coordenei o Decolores, mesmo tendo esse histórico, mas foi pela misericórdia de Deus, né? Foi uma maneira do Senhor me salvar, sabe? Então assim, essa parte aí, minha mãe e meu pai, que sofria muito em relação a essa caminhada com o Senhor, ficou mais tranquilo na parte em casa, né? Porque você ter um filho, né, carnaval, festa, briga, né, não é fácil para ninguém, né? Então, para eles e para mim, né, principalmente, foi uma calmaria em casa. Com certeza. E dentro, assim, porque a gente, até eu tava conversando ontem isso com o Igor, essa radicalidade, vamos dizer, que a gente acaba se inserindo por amor e por conhecer o Cristo, essa mudança total de vida, de rotina, de hábitos, de pensamento, impacta muito no nosso círculo de amigos, porque quando a gente volta para lá, parece que pelo menos quando a gente está nessas amizades mais do mundo, né, de bebida, de festas, parece que a conversa não encaixa mais, parece que você não está mais se sentindo pertencente àquele ambiente. Um peixe fora d'água, né? Um peixe fora d'água, exatamente. E aí você acaba não querendo mais frequentar, ou às vezes eles mesmos acabam parando de te chamar, porque ele só vai para a igreja, não vamos chamar ele para vir aqui não. Como que foi isso na sua vida, assim, esse círculo social, né, na sua juventude ali, depois que você decidiu agir diferente? Assim, eu tenho até cuidado para falar, porque da galera que eu andava, né, da turma que a gente andava, o mais complicado era eu. E quando eu falo isso assim, não é para se vitimizar, é para glorificar, né, para glorificar a juventude aí, o que o Senhor fez na minha vida. Então assim, na escola, o mais, né, embaçado era eu, entendeu? Então quando eu saía num evento, numa festa, sempre o primeiro a puxar uma confusão era eu. Então assim, de alguma maneira também, esse processo de conversão na minha vida influenciou a vida dos meus amigos, entende? Tipo assim,
ficou melhor pra eles também. Porque na maioria das vezes eu era o problema. Às vezes a gente cresce falando assim, cuidado com quem você vai andar, Matheus, né? E na verdade Só que, cara, por incrível que pareça, minha mãe sempre teve esse entendimento, sabe? Às vezes alguém chegava e falava assim, mas o Matheus não é fácil. Entendeu? Então, ela conhecia o filho que tinha, sabe? Mas, falando das coisas positivas, foi os novos laços de amizade que o Senhor colocou na minha vida, sabe? Então, assim, pessoas que eu jamais pensei que seriam meus amigos, né? Através do Senhor, cara. Através do Senhor a gente construiu uma amizade. Exemplos, pessoas que eu não conversava, hoje eu sou padrinho de batismo, sabe, do bebê. Então, assim, isso daí foi, na verdade, presente que o Senhor foi colocando na minha vida, sabe? Ele me livrou da vida de muitos, né? Só que também colocou pessoas na minha vida, sabe? Amigo que eu tenho certeza que, como nós aqui, né? Surge uma amizade que é pro resto da vida. Mas é uma amizade do alto, né? Do céu. Sim, do céu. Buscando o mesmo propósito. Com certeza. Você quer falar mais alguma coisa, amigo? Assim, sobre esse assunto de amizades, eu sinto que eu tô tendo essa mudança na minha vida. De realmente, até, como eu disse, na própria faculdade, às vezes eu me sinto um peixe fora da água, como você disse. Porque eu vejo que ali são conversas que eu não deveria estar, e até das pessoas que eu era amigo antes. Sou amigo, né? Nunca deixei de ter carinho, mas até pela rotina, eu acho que hoje o que mais dificulta eu estar entre essas pessoas é realmente a rotina, porque hoje minha vida é basicamente da casa para a faculdade, da faculdade para a igreja e da igreja para casa. Então, assim, tanto que eu falo para quase todo mundo, para os meus amigos, você quer me ver, vai na igreja, vai no grupo de jovens e tudo mais, lá você vai me encontrar e ali a gente conversa. Mas lógico, né, tem os outros momentos que eu tô confraternizando e tudo mais, mas eu sinto que realmente isso às vezes me afastou de algumas pessoas por conta de querer sempre estar só na igreja. Mas não que isso seja errado, né? Mas assim, às vezes não é o que eles querem. Então, assim, eu entendo que eu já não que eu não me encaixo ali, mas não sei, às vezes eu não me sinto confortável estando em certos lugares com certas pessoas, entende? O que era doce para você antes se tornou amargo, né? Exato. E o que era amargo se tornou doce. Então, Exatamente. assim, antes eu era movido, todo final de semana eu tinha que estar... Gente, eu não tô aqui julgando ninguém, sabe? Eu tô falando da minha vida. Então, todo final de semana eu queria estar num movimento, numa festa. Hoje, de coração, não acho graça, não me faz falta. Entende? Então, aquilo que era bom pra mim, hoje não é mais. Exato. Entendeu? Eu acho que isso automaticamente na caminhada vai acontecendo na minha vida e na vida de quem dá abertura pro Senhor trabalhar, Sim. né? Bacana. E agora você é catequista, né? Desde sempre? Faz muito tempo que você é catequista? Olha, no momento, agora, eu não estou dando catequese, porque sempre, trocou a equipe dos formadores ali da Fazenda da Esperança. Mas esse convite foi através do Frei Muniz, né? No período da pandemia. O pessoal da Fazenda não poderia se deslocar na paróquia, né? E foi mais fácil colocar eu lá. Só que assim, eu não queria. O Frei chamou, aí me preparei e foi uma das experiências, assim, de grande impacto na minha vida, porque eu pegava o caderno, a Bíblia, e com a intenção de ir lá ensinar os meninos, né? Só que eu chegava lá, a história de vida deles, o processo que eles passou, eu era evangelizado, né? Então, assim, foi mais uma contribuição que o Senhor deu na minha vida nesse processo de conversão. Bacana, cara. Mas aí você foi, a única turma de catequese que você teve foi junto com a Fazenda. Você não chegou eu me enganei. No início, eu e minha irmã, a Jéssica, a gente conduzia a catequese. Eu creio que era para criança, assim, de 9, 10 anos. Entende? Com amiguinhos de Jesus. Isso, exatamente. Só que assim, era muito bom. Só que com o meu histórico de vida, eu me identifiquei muito com os jovens da Fazenda da Esperança. Porque ali também são pessoas que querem uma vida nova, sabe? E sabe, muita marca na vida negativa. Né? Um histórico, assim, de abandono. Né? Abandono. Pessoas que... O seu Arnaldo, 60 anos
na rua, entendeu? Assim, sem família. Então, muito mais só do que o vício, sabe? O vício do álcool, da droga, é essa questão da família, do abandono. Então, assim, eu me identifiquei muito ali. Pela idade também, né? E a gente vê hoje, assim, se for olhar, sei lá, 99% dos problemas que os jovens têm ou carregam, vem de talvez de não ter um apoio em casa, de não ganhar às vezes um carinho. Assim, são N problemas que podem ser elencados, né? E dentro lá da fazenda você pôde ver como isso faz falta, né? Com certeza, e assim, até gostaria de partilhar com vocês, porque nessa época que eu falei de dificuldade, né, direto, eu e os meus amigos paravam no muro. Antigamente ali na Fazenda Esperança tinha um muro, a gente ficava ali bebendo, fumando. Então, ou seja, lá tinha jovens que estavam lutando exatamente contra isso. E eu e a gurizada ficava ali, né, bebendo, fumando. Inclusive, em saída de festa, eu mesmo, o Matheus, sozinho, já pulei o muro da Fazenda da Esperança, pulei dentro da piscina. Os jovens da fazenda correu atrás de mim, da turma. E aí, olha o que o Senhor fez na minha vida. Passou vários anos, estava eu lá com a Bíblia na mão, dando catequese, né? A palavra fala, onde o Senhor abandonou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, assim, como eu falo, às vezes a gente fala, o Matheus ele conta isso para querer engajamento, e na verdade, assim, a única intenção do meu coração é para mostrar para a juventude da onde o Senhor me tirou e aonde eu cheguei. Só que assim, não é eu contar a minha biografia e falar assim, olha, eu venci, eu tenho orgulho de quem me tornei. Na verdade, eu contando aqui pra vocês a minha história, só tem um sentimento de coração, arrependimento. Entende? Eu só tenho um sentimento de mim, arrependimento. Então por isso que eu faço questão de falar pros jovens, porque muitos podem estar vivendo uma situação que eu vivia. E a maneira da gente falar, às vezes a pessoa, desperta a pessoa no falar. Como eu falei, a fé vem pelo ouvir. É bíblico, a fé vem pelo ouvir. Então, a gente necessita de jovens testemunhando, não para tornar ele o diferencial, ele o centro, mas para a gente anunciar quem é o centro da nossa vida, né? Então, a Fazenda da Esperança pegou um jovem que fazia tudo isso que foi mencionado, e anos se passaram através de oração de uma mãe, oração de amigos da comunidade, e esse jovem se torna catequista lá. Então, assim, foi muito forte para mim vivenciar isso, porque eu era, como eu falei para eles, às vezes eu era bem pior que eles, só que eu tive alguém que orou por mim, sabe? Então, assim, nada é só meu. Eu resolvi mudar de vida, eu me encontrei, eu acertei, não. Esses dias vou me alongar nessa parte, a conta não fecha. A conta não fecha olhando hoje na minha vida. Por que a conta não fecha? Eu não fiz tudo certo. Entende? Na caminhada eu não fiz tudo certo, eu não acertei, eu tive várias escolhas erradas. Então, se fosse fazer um somatório, a conta não fecharia, não era para mim estar vivendo o que eu vivo hoje. Então, qual que é a resposta para isso? É a misericórdia de Deus derramada em nossa vida. Então, assim, não é por mérito, sabe? É pela graça de Deus mesmo. É a graça, tudo é a graça, né? Com certeza. Só que aí tem uma resposta diante a graça. Um pai amoroso, o que eu retorno? O que eu dou para ele? Entende? Então aí isso é comigo. Então o Senhor, ele age com misericórdia na minha vida. Mas ele é amoroso, ele é misericórdia. Qual que é a resposta que eu dou diante disso? Entendeu? Então isso que impactou, principalmente ali na Fazenda da Esperança. Estar naquele ambiente resgata a memória, né? E aí é engraçado como eu vejo isso hoje na minha vida também. Às vezes você para refletir sobre coisas que você viveu lá atrás, coisas que você fez e aí como que isso foi mudando. E aí quando você para hoje para ver uma atitude ou uma convicção sua ou algo que você aprendeu e você analisa como isso se aconteceu na sua história, você vê como tudo se encaixa, assim, parece que Deus sempre vai te direcionando, assim, porque a gente tem essas vezes achando que Deus precisa aparecer do céu e falar com você, escutar a voz. Eu particularmente nunca tive uma experiência de escutar a voz de Deus, mas parece que você sente, tem que ir nessa direção. Parece que é o Espírito te guiando, te conduzindo quando você está em estado de graça e buscando isso, né? Dando essa resposta ao chamado de Deus, né? E uma resposta ao chamado de Deus foi o chamado para ser ministro da Eucaristia, né? Como é que foi isso? Outra situação do Frei Muniz. Então, assim, para mim, eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Que ele é um amigo particular meu. E ele chamou eu para ser ministro, só que no início eu não aceitei. Por quê? Na época eu não era casado.
Não era casado. Então eu mesmo falei, como que eu vou ser ministro, sendo que eu não sou casado? Porém, esse convite, ele vem através das confissões, das conversas que eu tinha com o Frei, em relação à sexualidade no namoro, né? Relação sexual. Então eu vivi um tempo muito grande sem relação sexual no relacionamento, sabe? Eu e a Fernanda, graças a Deus, esse mês, 6 anos juntos. Bacana. E o primeiro ano foi assim, eu fui pro PHN, eu e o Frederico. Cheguei lá, tudo aquilo que eu vivenciei no Decolores, né? Olha, Deus tem algo novo para sua vida. Nesse dia que eu falei no motel, Deus tem algo novo para sua vida. Lá no PHN, sabe, veio a confirmação disso. Mateus, eu tenho isso para você. Há uma promessa em relação a isso. E eu voltei do PHN, eu já tinha iniciado o relacionamento com a Fernanda, né? E falei para ela, falei, amor, é isso, né? Só que o primeiro ano a gente caiu muito. Só que aquele esforço da busca que eu te falei, sabe? A gente não desistiu. É o que conheceu o erro, né? Exatamente. Então, assim, mais pra frente eu vou falar. Só que essa questão, esse sim de ministro da Eucaristia, foi porque eu tava vivendo esse período na castidade, sabe? Então, por isso que, como um presente, veio na minha vida, né? Porque geralmente tem que ser casado. Só que o Frei já sabia do histórico, né? Das confissões, e ele estendeu o convite. Graças a Deus, eu disse sim, porque assim, hoje a minha vida mudou completamente através desse sim, de servir. De estar em serviço ali da liturgia, né? E uma devoção e um amor muito grande pela Eucaristia, né? Como ministro, né? Ali você vai estar lidando diretamente com Jesus Eucarístico, com o nosso pão vivo, né? E como que foi esse processo, assim, para se tornar ministro? É muito tempo. Você comentou, eu não sabia, somente tem que ser casado para se tornar ministro? Olha, eu não vou afirmar, mas era uma ideia que eu tinha. Porque é uma coerência, vamos supor, depende do estado de vida que você tá, do seu comportamento, né? Vamos supor, você é ministro, aí você é um jovem que todo final de semana tá no agito e com uma pessoa diferente, digamos assim. Eu creio, não porque eu merecia, mas eu creio que o convite nem chega, né? Mas assim, parte sempre do pároco da cidade, algum representante de algum grupo que vai indicar. Então eu fui indicado para essa formação. Eu não lembro se foi um ano e meio, entende? Então assim, você é de determinado grupo, você viu um jovem ali, um homem, uma mulher que se destacou, que tem uma conduta, que tem um aprofundamento na fé, uma busca no Senhor, você vai estender esse convite. Só que essa formação é opcional, você vai participando, só que só lá no final você recebe a investidura, né? Eu quero isso. Pode chegar no final e você falar, não, tô preparado. Bacana, cara. E aí você serve toda semana? Tem a escala, né? Tem a escala mensal. Primeiro sábado, a segunda sexta-feira que eu servi, o segundo domingo. Então são três dias no mês, né? E vocês têm mais atividades dos messes ou só o serviço ao altar mesmo? Tem mais alguma coisa que você faz? O foco principal é o servir. E na verdade, muito mais do que tá no altar, né? É levar Jesus Eucarístico para o enfermo, né? Essa é a grande missão do mestre. Eu não tive essa oportunidade, né? Então, assim, eu tenho que correr atrás disso, eu sei. Mas é levar Jesus para a pessoa que está acamada em casa, a pessoa que está impossibilitada de ir na Santa Missa. Bacana. E aí a gente entra, né, num ponto bem importante, assim, que eu vejo principalmente para a juventude, por conta da realidade que a gente vive, assim, tudo que o mundo apresenta pra gente sobre esse assunto, né, que é a vocação, né? A gente sabe que nós católicos, né, temos as nossas 4 vocações que nós podemos seguir, né, leigo, sacerdote, religioso ou matrimônio, né? E aí as pessoas às vezes saem aí ficando por ficar, ou às vezes namoram sem o intuito de casar, que não faz sentido nenhum se você é católico, né? Qual o sentido de namorar se você não pensa, não quer dizer que você vá casar, mas o pensamento sempre é procurando a pessoa certa para casar, né? Posso falar algo? Pode. Se um homem, ele namora uma mulher sem a intenção de casar, ele tá namorando a mulher de outro homem. Exatamente. A lógica é essa. Exatamente. Então assim, se você inicia um relacionamento, tem que terminar no altar. O namoro foi feito para terminar no altar. Pra acabar. É lógico, eu falo assim, parece que tudo é fácil. Não. Não, exato. Se hoje eu sou casado, como eu falo, é fruto, né, de decisões, de escolhas, mas lógico, Deus agindo na minha vida.
volto a falar, não é a questão do mérito, eu mereço, né? É a graça do Senhor agindo na minha vida, mas eu preciso dar uma resposta diante disso. E como é que foi discernir a vocação, assim? Você sempre pensou que seria matrimônio? Chegou a pensar na vida religiosa no meio desse processo de mudança? Quando que você entendeu assim, não, duas perguntas, né? Quando que você entendeu, não, a minha vocação é o matrimônio? E como que é? Você pode entrar já como que você conheceu a Fernanda, como é que foi o relacionamento de vocês e quando que vocês decidiram que vocês tinham entendido que... Porque às vezes o namoro não dá certo e termina, né? Mas com a graça de Deus de vocês terminou no altar, com o sacramento do matrimônio, graças a Deus. Como que foi todo esse processo, tá? Do discernimento da vocação até conhecer a Fernanda e entender que ela era a mulher certa, que vocês eram feitos um pro outro? Olha, o discernimento, ele veio assim. O divisor de águas foi essa oportunidade de servir, é um testemunho que eu tenho, de servir como ministro, né? Ministro extraordinário da Eucaristia. Eu tinha dúvidas no processo. Então, lá no PHN, eu não lembro se foi em 2018, 2019, eu participei de 2 retiros, então o Senhor revelou que tinha algo muito grande na minha vida, né? Então, por muito tempo, eu achava que a única maneira de eu apagar tudo aquilo que eu fiz como uma resposta do Senhor seria na vida religiosa. Então, por várias vezes, assim, eu sempre tive muita amizade com padre, frei, participei de retiro, fui para Anápolis, Goiás, no encontro nacional dos franciscanos, entendeu? Em Dourados, já fui ali almoçar, jantar com um bispo, que bacana, um jovem seminarista. Então, assim, não é que era dúvida, eu tenho certeza que eu vou pro seminário, eu tenho certeza que eu vou casar, né? Não era assim, eu tinha aquela dúvida. Eu sabia que eu necessitava de ser um homem de Deus. E através da minha vida, uma vida cheia de erros, pecado, em algum momento da minha vida eu pensei, não, a única maneira de eu dar uma resposta para isso é ir no seminário. Só que quando eu sirvo para ministro, qual que é a diferença? Eu já estava namorando com a Fernanda, entendeu? E eu já amava ela. Só que quando eu falava em casamento, eu tô me abrindo aqui, eu falava em casamento e tinha um bloqueio. Um bloqueio assim, não vou nem falar em segurança, mas é isso mesmo, sabe? Então assim, a gente já tava numa caminhada, já tinha vários anos de namoro, só que eu não tinha pedido a Fernanda em casamento, entende? E não tinha dúvida em relação assim a sentimento, porque o que eu tava caminhando era pro eterno. Se eu fosse entrar no seminário é pra eternidade. Casando, só a morte que separa, entende? Então assim, teve esse processo, só que quando eu fui, teve a investidura para ministro da Eucaristia, foi uma maneira assim, eu já ia na igreja todos os domingos. Então servir como ministro foi uma maneira que o Senhor encontrou de eu estar mais próximo dele. Então assim, quando eu servi, de fato veio, Mateus, a sua vocação ao matrimônio. Então assim, é um testemunho que eu tenho de ser mestre hoje. Então assim, foi através, sendo mestre, que eu poderia levar. Agora eu vou ficar mais na igreja, eu não vou querer casar. E foi totalmente ao contrário. Ali o Senhor me mostrou a beleza do casamento, a beleza do namoro em si, dessa caminhada. Então eu devo hoje o meu casamento, então assim, eu e a Fernanda colhemos fruto através do que o ministro fez na minha vida, sabe? Do ministério. Desse ministério aí. De mestre, cara, que bacana. Foi muito importante na minha vida, sabe? A partir do momento que eu saí da igreja com a investidura, o Senhor foi direcionado, falou, Mateus, é isso. Tocou no seu coração. Sabe, tocou no meu coração, assim, na verdade foi a confirmação de algo que eu já buscava, entendeu? Então, assim, hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, agradeço todos os dias a Deus. Que bacana, cara. E como é que foi esse processo de conhecer a Fernanda, como vocês se conheceram, como que foi esse início de relacionamento aí? Cara, eu tive a sorte de conhecer ela numa esquina, assim, dos amigos tomando tereré. E passei ali, sabe? E eu lembro de uma pregação do Dunga, né? Falando sobre ele, falava muito sobre a esquina. Esquina, o que tem numa esquina? Você muda de direção, sabe? Você vem numa rua, chega na esquina, você parte para outro começo, sabe? E eu encontrei ela exatamente numa esquina. Aí começa, né? Tereré, enfim. Só que teve um amigo, Frederico, que falou pra mim, quando a gente tava indo no PHN a primeira vez, ela não foi, né? Tava no início. Ele falou, cara, vocês vão casar. Sabe? Ele já tava profetizando. Então assim, foi graças a Deus que eu encontrei ela. E tudo aquilo que eu sonhava em relação à castidade, ao namoro santo que a gente fala, foi possível pela sabedoria dela, sabe?
Que bacana, cara. Acho que aprendemos muitas coisas hoje, vivemos muitas coisas. Você quer contribuir mais alguma coisa, Ninho? Não, só tenho a agradecer a presença do Matheus, que eu fui catequizado hoje novamente. Né? Acredito que esse é o intuito desse podcast também, né? Levar o evangelho para quem está assistindo, e a gente também, cada vez, a gente está sendo mais edificado. Aprendendo mais, né? E o Matheus foi importante para mim nessa minha conversão também. Ele teve dando uma catequese, que eu fiz catequese de adultos, né? Eu também não tinha feito o crisma, fui fazer com uns 18 anos. O Matheus foi bem importante, deu uma catequese bem forte para mim, foi necessário para mim, para muitas coisas, para mim tomar certas decisões na minha vida e começar dali também viver essa vida nova, né? Então eu só tenho a agradecer ao convite. O Matheus é um cara que apareceu depois dessa catequese na minha vida, a gente nunca tinha conversado, nunca tinha trocado ideia nenhuma. Conhecia você, mas... Eu acho que eu nunca tinha te cumprimentado. Nunca tinha nem visto na rua, acho. Na missa, né? Vi às vezes você... Eu ministrei a catequese, passou uns dias ele... Não sei se respondeu um story meu, sabe? No Instagram, ele mandou uma mensagem. E eu cheguei em casa e falei, Fernando, tinha um guri lá, cara. Diferente, sabe? E vai testificando, sabe? Eu não conversei com ele, eu senti algo diferente nele, ele mandou mensagem, né? E igual você também, né? Então, assim, sempre em questão de oração, o Senhor sempre colocava. Eu até partilho muito com a minha mãe falou, Matheus, eu já dei catequese pra eles, um dos dois, não sei. Pra mim. Então, assim, sempre foi muito forte. E são coisas que o Senhor vai colocando na nossa vida. Só pra finalizar, toda essa caminhada, cara, tudo isso que eu passei, o grande fruto disso, eu falo assim, hoje, assim, pra mim, algo mais importante, o tesouro da minha vida é o meu casamento, sabe? Entendeu? Eu queria até que você pegasse o livro ali, por favor, porque, assim, tudo isso que o Senhor colocou na minha vida, eu agradeço porque a Fernanda, ela topou a ideia, entendeu? Então, assim, O Brilho da Castidade é um livro que eu tenho à disposição, tá em casa, se, né, qualquer pessoa que precisar, vale a pena. Entendeu? Então, assim, não é só porque é pecado, sabe? É por algo maior. Por amor, né? Entendeu? É por amor ao Senhor. A gente tem que sair dessa esfera, eu não faço isso porque é errado. Eu não faço isso porque é pecado. Exatamente. Entendeu? Vamos supor, tem muita coisa que eu parei de fazer porque era errado, né? Mas tem coisas que eu parei de fazer, vamos dar um exemplo, assim, a bebida. Na mesma frase ali da Bíblia que fala de bebida, fala de comer do alimento, da gula. Então, assim, comer muito também é errado, entendeu? Só que a gente tem que parar só com aquilo que é proibido. A bebida que me faz mal, corta da tua vida, entendeu? É a festa que você tá indo, corta da tua vida. Então, eu não tô aqui para falar assim, isso é errado, isso é errado, é errado. Aquilo que te faz mal, tem que cortar pela raiz. Então, assim, eu agradeço porque, como eu falei, é o casamento, o maior fruto que eu tenho. Maria Isabel vem aí, 27 semanas, então, assim, para mim é muito gratificante saber tudo que foi passado. Sim. E realmente o Senhor, Deus não falha e as promessas são cumpridas. Então, assim, eu queria agradecer, principalmente ela, porque antes de casar, a gente ficou 4 anos. Foram 4 anos sem relação sexual. E só foi possível, não tanto por mim, por ela. Porque a mulher, cara, a mulher que tem a sabedoria, tem o Senhor, o Espírito Santo agindo, ela vai saber conduzir a situação. Então a Fernanda, ela sabia que se fosse assistir filme todo dia em casa sozinho, não daria certo. Deu certo, entendeu? Então, assim, ela teve muita sabedoria. Então o fruto desses 4 anos na castidade foi ser ministro. Hoje a Maria Isabel tá aí, entendeu? E eu tinha uma vida totalmente desregrada. Então, assim, eu faço questão que, cara, se o Senhor fosse me levar, cara, já foi muito bom, sabe? Já foi muito bom. Valeu a pena, né? Já eu falo assim porque, assim, eu não merecia. Então, hoje eu tenho um casamento, tenho uma filha, né? Então, isso prova o amor de Deus na minha vida, sabe? Assim, a gente tem 2 perguntas para finalizar, mas só complementando, eu conversava também quarta-feira com um casal de amigos sobre isso, né? Que hoje, às vezes até muitos pais ensinam, você não pode fazer isso que é pecado, e o pecado você vai para o inferno. Né? A gente tirar essa concepção, é isso, sim, só que você tirar essa concepção de não fazer algo porque você vai para o inferno, mas deixar de fazer aquilo porque você ama Jesus e aquilo ofende a Jesus. Né? Então, quando você consegue entender, né, e pela graça você consegue
criar esse amor pelo Deus que deu a vida por você, e você deixa de fazer as coisas, não porque você vai pro inferno, mas porque ofende o Deus que você ama, é muito mais fácil de viver e de entender aquilo que a gente precisa viver, né? Porque tem uma grande diferença do temor e o medo. Uhum. Igor, tem medo de Deus? Não tem medo de Deus. Tem um temor. Exato. Medo vai me afastar, entendeu? E isso acontece na relação com os pais também. Uhum. Você faz isso pro seu pai e sua mãe porque você tem medo ou porque você ama ele, entendeu? Porque eu fui criado, muitos jovens fazia algo pro pai e a mãe porque ia apanhar. Uhum. Então, era o medo, não pelo amor, sabe? Então, acho que a gente tem que desenvolver isso. A igreja nos ensina que faltar o domingo é um pecado mortal. Então, Iago, você não vai na missa domingo por quê? Porque é pecado mortal? Não. Porque eu amo Jesus. O meu amado está lá, sabe? Aquele que me salvou, que me ama, o centro da minha vida está lá. Então, você muda o disco, Muda sabe? o jeito de pensar. Muda o jeito de pensar. Bacana. E pra gente finalizar, então, a gente tem 2 perguntas. A primeira, o que você diria pro Mateus jovem, aquele Mateus que não vivia isso que você está vivendo hoje, se você pudesse voltar no tempo? Se você pudesse voltar lá e falar alguma coisa pra ele, você tinha, sei lá, 2 minutos ali com ele, o que você falaria pra aquele cara? Olha, de coração, muitos erros que a gente entra na nossa vida, sabe? Escolhas, é um vazio muito grande, sabe? Então, hoje eu tenho a convicção e a certeza que o Senhor me ama, sabe? Então, aquele jovem que brigava, aquele jovem que abusou da bebida alcoólica, né? Que fez pessoas sofrer também. Se eu pudesse falar algo para aquele jovem, naquele momento, falar que o Senhor te ama, sabe? Independente das suas escolhas, independente por onde você anda. Porque assim, o Senhor se revelou a mim num ambiente totalmente contraditório. Uhum. Não foi numa igreja, né? Não foi num retiro, foi num ambiente, e isso prova que o Senhor está conosco em todos os lugares. Então aquele dia, naquele motel, o Senhor estava comigo presente. E por Ele estar presente, hoje estou aqui. Entendeu? A gente às vezes fica imaginando, no jardim, o pecado entrou no mundo, né? E a salvação veio onde? No Calvário. Exatamente. Entende? Então assim foi o que aconteceu comigo, cara. Então se eu pudesse falar para aquele Mateus, e aquele Mateus, jovens que vivem naquela situação, o Senhor te ama, cara. Mateus, Deus te ama, cara. Até se complementando então, porque a segunda pergunta seria, que conselho você deixa hoje para a juventude católica, de Rio Brilhante e no geral também? Busque o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, sabe? E ser sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor, Ele bateu na porta da minha vida há muito tempo, sabe? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse. Só que eu estava no barulho do mundo. O Senhor sempre bateu na minha porta. Na verdade, o Senhor bate na porta do homem que assassina, do adúltero, né? Do alcoólatra, Ele está batendo. Só que às vezes o barulho do mundo a gente não escuta bater. Você só abre a porta da sua casa quando chega alguém para entregar algo, quando você reconhece a voz, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, se o teu pai e tua mãe chegar ali e apertar o interfone e eles falarem, abre a porta, vocês vão abrir a partir do momento que reconhecem a voz. E em determinado momento da minha vida eu não reconheci a voz do Senhor. Então eu não reconheci porque eu estava no barulho do mundo. Então a partir do momento que eu reconheço a voz do Senhor, aí eu escancarei meu coração para Cristo. É isso que eu queria, essa mensagem que eu queria deixar, sabe? Bacana. De coração. E pai e mãe também, cara. Quase 90% papai e mamãe tá certo, sabe? Entendeu? Escutem eles. Quando eles falam algo relacionado ao Senhor, entende? Porque Uhum. pai e mãe também erram, né? Mas quando eles falam, filho, não vai dar certo. Vai na igreja, vai no retiro, então segue isso, cara. Porque eu sou prova viva, né? Que minha mãe, desde sempre, Muito joelho no chão. muito joelho no chão. Dona Claudete, eu falei, também cumpriu. Eu falei, mãe, cumpriu tua missão. Sabe? E, na verdade, a nossa missão é essa. Qual que é a sua missão? A minha e a sua? Cara, independente a idade que o Senhor nos chamar, sabe? De coração mesmo, bem forte assim. Independente a idade que o Senhor vai chamar a gente, o que a gente construir aqui, as pessoas que a gente cativar. O que vai importar no final é o rastro de Jesus que eu deixar, sabe? Cara? Pra quem vier atrás, daqui uns dias às vezes eu não tô mais aqui. Uhum. Mas às vezes um amigo pode encontrar aquele rastro de Jesus e seguir. É isso que dá sentido à vida, cara. Sim, o resto é... sim. Na verdade, eu sempre falo bem assim, o resto é perca de tempo, sabe? É ilusão. É ilusão. Anunciar o Cristo E boa. e boa. Bora pra cima. Bora pra cima. Pro céu, né? Bacana. Vamos pro céu, juntos até o céu, né? Amém, amém. Bacana, Mateus. Então, agradecer de novo, né, o seu sim, sua disponibilidade para estar aqui gravando com a gente.
né? Espero que as próximas conversas sejam tão edificantes quanto essa, né? E que agreguem muito, né? Que sejam cada vez mais tijolos para a construção da vida espiritual dos nossos jovens. É isso, agradecer também quem assistiu até aqui, né? Esperamos que atinja bastante jovens, não só jovens, como todos que estejam assistindo. Nos vemos nos próximos episódios. É só o começo, né? É Então, só o começo. vai melhorar. Muita coisa tem por vir aí. Sim. Abraço para todo mundo. Valeu, obrigado.